Amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto de doutrina. Quero louvar a Deus pela sua vida, por nos permitir entrar aí no seu lar. Você que está nos assistindo de alguma parte, no seu automóvel, no seu local de trabalho, que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Queremos dar início com oração. Se você puder, onde você estiver, junte-se a nós neste momento de oração. Nós queremos pedir que Deus venha abençoar e que a Igreja de Cristo permaneça orando pelas nossas autoridades constituídas, autoridades civis, autoridades políticas, autoridades eclesiásticas. Oremos a Deus pelo nosso ministério no Ipiranga, oremos pela nossa convenção como Expo, oremos pela nossa convenção geral CGADB, oremos pela nossa diretoria do ministério no Ipiranga, oremos pelos pastores setoriais, oremos pelos nossos pastores que presidem cada congregação, que estão na responsabilidade. Oremos pelo nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, para que a bênção de Deus permaneça sobre a sua igreja. Oremos ao Senhor neste momento. Bondoso Deus e eterno Pai, estamos mais uma vez diante da tua presença, dando abertura, Senhor, a este culto de doutrina. Queremos pedir ao Senhor que venha dirigir-nos em tudo. Rogamos a tua bênção, ó Pai Celestial, sobre a tua amada igreja. Rogamos a tua bênção sobre a vida de cada pastor, de cada ministro da tua palavra. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre o ministério, sobre a convenção. Pedimos ao Senhor que venha, meu Pai, direcionar as nossas vidas, conduzir os teus servos nesta tão grande responsabilidade. Abençoe a diretoria do ministério, abençoe o nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro. Senhor, abençoa neste momento cada lar, cada família, Senhor, que agora está reunida para ouvir a tua palavra. Deus eterno, no nome glorioso de Jesus Cristo, abençoe as autoridades constituídas, Senhor, as autoridades civis, as autoridades políticas, as autoridades, Senhor, eclesiásticas, toda a autoridade a qual, Senhor, o Senhor mesmo constituiu. Derrama a tua bênção, Senhor, derrame a tua bênção sobre a nossa nação, derrame a tua bênção sobre, ó Deus, todas as partes do mundo. Nós te pedimos, Pai Celestial, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Neste momento nós iremos louvar ao Senhor com 2 louvores da nossa harpa cristã. Convido a você para que pegue a sua harpa e louve a Deus juntamente conosco. Quero convidar o nosso cantor, irmão Francisco Viana, para louvar a Deus juntamente com todos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos louvar o hino da harpa número 467 da nossa harpa cristã. Quando forçado és contra as ondas.
Agora vamos louvar o número 400, em Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Por gentileza, eu te convido a pegar a sua Bíblia para meditarmos na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Está escrito na palavra de Deus: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Façamos uma breve oração. Bondoso Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra, a qual é viva, fiel e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Quero pedir a tua bênção para que o Senhor venha falar em cada coração. Senhor, que o teu Espírito Santo seja sobre a minha vida para transmitir a tua palavra, e que esta palavra chegue a este coração, Senhor, trazendo a esperança, a vida e o fortalecimento espiritual. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus prezados e muito queridos irmãos, eu quero nesta oportunidade vos falar a respeito da oração. A oração é a arma mais importante que a igreja tem à sua disposição. É uma arma poderosíssima. E a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela tem à sua disposição esta arma chamada oração. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós encontraremos esta arma sendo colocada à disposição de todo aquele que invocar o nome do Senhor. E a primeira menção a se invocar a Deus está registrado ainda no livro da criação, lá no início, em Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 26, nos diz que ali começou-se a invocar o nome do Senhor. E desde então, gerações e gerações dispõem deste instrumento glorioso de Deus, que é a oração. Bem verdade que, introdutoriamente, nós temos que fazer menção
que nós somos parte de uma geração que já não se busca a Deus como deveríamos buscá-lo. Nós somos parte de uma geração que praticamente, quando nós olhamos as gerações passadas, nós fazemos parte de uma geração que ora muito pouco. Amada igreja, e é hora de nós voltarmos aos nossos primórdios. É hora da igreja de Cristo, que vai fazer parte do arrebatamento, voltar às suas primeiras práticas. E Jesus Cristo, Ele mesmo nos deixou esta ferramenta, e esta ferramenta, Ele foi um grande exemplo de que nós podemos usá-la, porque a palavra de Deus, ela nos afirma que a oração, ela é um instrumento pela qual nós podemos nos chegar até Deus. Por meio da oração, nós levamos as nossas causas a Deus. Por meio da oração, nós levamos os nossos corações a Deus. Por meio da oração, nós levamos as nossas questões a Deus. E o Senhor responde às nossas orações. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 7, por gentileza, abra sua Bíblia aí. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7, no verso de número 7, Jesus estava dando as instruções no sermão da montanha, e ele nos fala sobre a bondade de Deus, e no capítulo 7, verso 7, ele nos diz acerca da bondade de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O próprio Jesus Cristo está nos assegurando de que aquele que pede por meio da oração, este vai encontrar. Aquele que está pedindo, a este será dado, porque a bondade de Deus é grande, porque a bondade de Deus é infinita, e aquele que busca, este encontrará, e aquele que bate, a este abrir-se-á a porta. Portanto, nós temos este recurso divino chamado oração, e a oração, ela deve fazer parte do cotidiano de cada cristão. A oração deve fazer parte da nossa vida devocional, da nossa vida diária com Deus. Nós temos que sermos nutridos pela palavra de Deus e por intermédio da oração. Ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo de número 26, no versículo de número 41, a palavra de Deus nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meu irmão, quando nós estamos com uma vida de oração diante de Deus, e com uma vida de vigilância diante do Senhor, então nós não entraremos em tentação. Não é que nós não seremos tentados, sim, todos somos tentados, Cristo também foi tentado, mas nós não entraremos ou não cairemos em tentação, porque as nossas vidas estão cobertas pela oração e pela vigilância. Portanto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E nós precisamos mortificar a nossa carne com a oração. Nós precisamos mortificar os nossos membros através da oração. E nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Dr. Lucas, no capítulo de número 18, Jesus Cristo nos falando também a respeito da oração, nos diz no capítulo 18, verso 1 do Evangelho segundo Lucas, nos trata da parábola do juiz iníquo, e no verso 1 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O próprio Jesus proferiu esta palavra acerca daquela mulher que precisava de uma resposta, e ela sempre se dirigia àquele juiz, mas esse juiz iníquo, este juiz que não prestava bem as suas responsabilidades, as suas tarefas, ele não respondia àquela mulher. Mas nos diz a palavra do Senhor que de tanto ela importunar aquela mulher, que era uma mulher viúva, ela sempre estava importunando o juiz, até que determinado momento ela chega a importuná-lo tanto que ele diz: olha, ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então aquele juiz, que já estava cansado daquela viúva, todos os dias pedir-lhe que fizesse justiça contra o seu adversário, também ele percebeu que a insistência daquela mulher, daquela viúva, era caso de ele atender o seu pedido. Assim também nós devemos constantemente. Jesus contou esta parábola para nos dizer acerca do dever de orar sempre, meu irmão, orar o tempo todo. Não é por alguns dias, não é por algumas semanas, não é por alguns meses. Nós temos que orar o tempo todo e nunca desfalecer da nossa vida de oração. Tem pessoas que começaram muito bem a sua caminhada cristã, quando ele era um novo convertido, cheio daquele vigor, daquele desejo de buscar a presença de Deus. Então ele continuamente estava buscando ao Senhor nas orações, nos cultos de orações da igreja. Ele estava a buscar ao Senhor pelas madrugadas, ele estava a buscar ao Senhor nas vigílias, ele estava a buscar ao Senhor em qualquer oportunidade que ele tinha para buscar ao Senhor. Mas os anos foram se passando e aquela vida de oração foi ficando para trás, aquela vida de íntima comunhão com Deus na oração foi ficando para trás. E hoje talvez você esteja distante do contato com Deus através da oração, mas Jesus nos falou acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir da oração, nunca deixar de orar, nunca parar de orar. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Tessalônica, ele escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17: orai sem cessar, orai sem parar, orai sem interromper a continuidade da oração. Ore o tempo todo, orai sem cessar. Meus prezados irmãos, nós estamos vivendo uma geração que, como já mencionei, ora muito pouco.
a nossa geração, eu não digo a geração da igreja aqui onde nós estamos localizados, mas digo a geração do presente século, daqueles que se dizem o povo de Deus, daqueles que se dizem a nação de Cristo na terra, é um povo que ora muito pouco, e é hora de nós voltarmos a uma vida de oração, é hora de voltarmos a uma vida onde nós possamos regar a nossa alma pela oração. Já dizia um certo sábio que a oração é o oxigênio da alma, e nós devemos viver uma vida de constante oração. Voltando ao texto lido em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos do Senhor, Pedro, originalmente chamado Simão, era filho de João, irmão de André. Pedro, antes de seguir a Cristo como um ganhador de almas para o reino de Deus, ele, juntamente com seu pai, trabalhava na pescaria, era um pescador de peixes. Depois que passou a seguir a Cristo, ele passou a ser pescador de homens, pescador de almas. Pedro era considerado ignorante, sem estudos, pelos líderes judaicos de Jerusalém. A sua profissão, uma profissão simples de pescador, fazia com que alguém julgasse a Pedro, e dizendo que Pedro era um ignorante e que não tinha estudos. Era um dos discípulos amados pelo Senhor, um dos 3 discípulos, daqueles 3 que se destacavam evidentemente, ao lado de Tiago e João. Era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E no capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, o médico Dr. Lucas, segundo se afirma que é quem escrevera o livro de Atos dos Apóstolos, vai nos trazer uma narrativa bíblica que nos vai fazer entender o poder da oração, que nos vai fazer entender como esta arma que a igreja tem à sua disposição é poderosa. O verso 1 do capítulo 2 diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar. Pois bem, por aquele mesmo tempo, neste tempo, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém. E nesse mesmo tempo, nesta mesma ocasião, e sem haver qualquer motivo aparente, evidentemente que os cristãos começavam a se identificar desde então como sendo verdadeiros cristãos, como sendo verdadeiros servos de Deus. As suas mensagens eram mensagens autênticas, falavam de Cristo Jesus, falavam da ressurreição, e eles começam a anunciar o Evangelho de Cristo. Mas não há causa aparente aqui pela qual o rei Herodes, viesse a perseguir os cristãos. E nos diz o relato sagrado que Herodes começa a maltratar os cristãos.
O verso 1 diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes. Esse rei Herodes aqui, Herodes, sabemos que era um título dado da dinastia. E nesta ocasião, aqui o rei Herodes, o Herodes é Agripa, que era neto de Herodes o Grande, aquele que mandou assassinar todos os bebês. E quando o rei Herodes manda então perseguir ou maltratar aqui os cristãos, alguns dos cristãos da igreja, ele faz então a primeira vítima. E a primeira vítima é Tiago, versículo de número 2 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E mandou matar, ou matou a espada, Tiago, irmão de João. Tiago, portanto, foi a primeira vítima, preso e morto sem acusação e sem julgamento. Tiago foi morto injustamente, sem nenhuma acusação e também sem que houvesse um julgamento. Mas ele agora passa a fazer parte de um plano, de um desejo que tinha o rei Herodes de maltratar aqueles cristãos, aqueles servos de Cristo Jesus, e manda matar. A expressão manda matar certamente refere-se a matar a espada, ou seja, a decapitar, assim como aconteceu com João Batista. O verso 3 diz: e vendo que isso agradara aos judeus. Ora, a morte dos cristãos autênticos, seguidores de Cristo, agradava a muitos entre os judeus, em especial a liderança religiosa entre os judeus. Eles tinham prazer, eles sentiam alegria em ver os cristãos sendo maltratados. E as injustiças e os martírios acontecidos com os cristãos agradava sobremodo aos judeus. Basta nós olharmos o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Por gentileza, na sua Bíblia, confira comigo em Atos capítulo 24, o verso 27. A palavra de Deus diz assim: mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, ou seja, dar-lhes prazer, fazer os seus gostos, querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso, simplesmente para satisfazer as suas vontades. Então, observamos aqui, voltando para Atos capítulo 12, o verso 3 diz: e vendo que isso agradara aos judeus, ou seja, que a morte, a espada da vida de Tiago, que Tiago ter sido decapitado, agradou aos judeus, então o Herodes bola aqui um plano. E o verso 3 vai dizer assim na sua continuidade: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Ora, aquele trágico ocorrido com Tiago agradou aos judeus, agora vamos também repetir com Pedro. Vamos prender a Pedro
para que depois dos dias dos asmos, os dias dos asmos eram aqui os dias da festa dos pães sem fermento, começava com a Páscoa e tinha a duração de 8 dias, e então ele prende a Pedro, esperando que terminasse os dias da Páscoa, ou que terminassem os dias dos asmos, e depois certamente Pedro também seria levado a esta mesma situação de mártir, como sofreu Tiago. Meus prezados irmãos, vai nos dizer a palavra de Deus, no verso de número 4, e havendo-o prendido e o encerrado na prisão, e esta prisão era uma prisão altamente segura, era uma prisão altamente forte, diz a palavra, e havendo prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Este era o plano de Herodes, este era o plano que depois da Páscoa, depois da Páscoa são aqueles dias dos asmos que iniciou-se na Páscoa, duraria 8 dias, e ao fim deste período, então o rei Herodes apresentaria Pedro, talvez aguardando que houvesse um espetáculo, talvez aguardando que houvesse uma exposição através da morte do apóstolo Pedro. Mas, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos afirma que aquela prisão estava cercada de 4 quaternos de soldados. Pedro já havia sido preso em outras ocasiões. Esta era a 3ª vez que Pedro estava sendo preso. Mas nesta ocasião, nas demais, Pedro saiu rapidamente da prisão, mas nesta ocasião, a estratégia do rei Herodes, a estratégia do inimigo, era de destruir a vida de Pedro. Olha para cá, porque eu quero dizer algo muito sério a você que está me assistindo agora. Talvez os planos do inimigo sejam para destruir a tua vida. Talvez todas as maneiras que o diabo tem armado seja para pôr um fim na sua vida, seja para destruir o teu caminho, seja para destruir aquilo que o Senhor construiu e acabar com a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me assistindo, meu jovem. Mas veja o que aconteceu. Pedro era vigiado na prisão por 4 escoltas com 4 soldados cada, diz a palavra de Deus, e havendo-o prendido, verso 4, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. 4 quaternos de soldados corresponde a dizermos que eram 16 soldados. 4 grupos de 4 soldados, 4 escoltas, com 4 soldados cada escolta, para guardar a Pedro, para guardar um servo de Deus, para vigiar um servo de Deus. E esta vigilância se dava sobretudo no período da noite, porque estas 4 escoltas, elas vigiavam durante as 4 vigílias da noite. Para os romanos, ou de acordo com os cálculos romanos, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília era das 6 às 9 horas da noite. A segunda vigília era das 9 horas da noite até a meia-noite. A terceira vigília
era da meia-noite até as 3 horas da madrugada. E a quarta e última vigília era das 3 horas da madrugada até às 6 horas da manhã. Então, em cada uma destas 4 vigílias, 4 soldados vigiando Pedro, observando Pedro, de olho em Pedro. Aleluia. Para que o guardassem, porque qual era o plano de Herodes? Apresentá-lo após a Páscoa. Ele ia apresentar o Pedro ao povo depois que terminasse a Páscoa. Mas os planos do inimigo, quando está a igreja orando, os planos do inimigo são frustrados. Quando a igreja ora, os planos do inimigo caem por terra. Quando a igreja está de joelhos orando, buscando a presença de Deus, as obras do inimigo, as obras das trevas caem por terra. Diz a palavra de Deus que enquanto Pedro estava preso, sendo vigiado por 16 soldados durante as vigílias da noite, 4 soldados em cada vigília. Enquanto Pedro estava aprisionado, versículo de número 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Não importava quais eram os planos do diabo através da vida de Herodes, não importava se o diabo estava arquitetando tirar a vida do servo do Senhor, a igreja estava orando. Aleluia, porque a causa que a igreja leva a Deus, ela não precisa necessariamente ser uma causa fácil. Não, Deus também resolve as causas mais difíceis, porque Ele é o Deus das causas insolúveis. O verso 5 diz que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava orando, a igreja estava buscando a Deus em favor de Pedro, a igreja fazia uma oração incessante. Meu irmão, eu imagino que durante as altas horas da noite, a igreja ali reunida, clamava a Deus, dizendo: Senhor, liberta o irmão Pedro, Senhor, tira o irmão Pedro daquela prisão, Senhor, visita o teu servo naquela prisão, Senhor, quebra aquelas caldeias, aquelas algemas, e liberta o teu servo daquela prisão. Aleluia. Meus queridos irmãos, e a oração do crente, a oração de um servo do Deus vivo, a oração de um crente fiel, ela tem pé e anda, ela tem asas e voa e chega até o céu. Oh, glória ao nome de Jesus. Já dizia um certo escritor que Satanás ri de nosso zelo no serviço, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando oramos ao Senhor. Aleluia. Um outro escritor, ele disse que os armazéns de Deus estão repletos de bênçãos, e somente a oração pode destrancá-los. Louvado seja o nome do Senhor. A oração muda tudo, a oração transforma tudo. Deus muda as circunstâncias por intermédio da oração da igreja. E vai nos dizer então o verso de número 6: e quando Herodes estava para o fazer comparecer,
nessa mesma noite, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, fazer com que Pedro comparecesse até ele, nessa mesma noite, aleluia, nesta mesma noite, na noite em que antecederia a sua morte, Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Na noite em que ele iria ter com Herodes, na noite em que ele iria ter com Herodes, talvez no dia seguinte fosse a sua execução, nessa mesma noite, diz que Pedro estava dormindo entre dois soldados. Pedro dormia tranquilamente. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que Pedro estava dormindo dentro da prisão? É que Pedro acreditava na palavra do Senhor, Pedro acreditava naquilo que o Senhor lhe havia falado, e Pedro sabia que não morreria tão jovem, mas que ele atingiria uma idade mais avançada, porque se olharmos e lermos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 21, versículo de número 18, Jesus proferiu uma palavra para Pedro, e Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 21, verso 18, na verdade te digo, Jesus falava com Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, ou seja, Pedro iria atingir a velhice, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ora, Pedro receber esta palavra do mestre. Este episódio aqui ocorre aproximadamente 10 anos após a morte de Cristo, mas ele estava seguro nesta palavra. Ele estava seguro que Cristo havia lhe dito que ele atingiria uma idade mais velha, e ele, enquanto os soldados estão ao seu lado, Pedro está dormindo entre os soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. 2 guardas ao lado de Pedro, Pedro preso com algemas, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O que acontecia nesse momento? A igreja estava orando, a igreja estava intercedendo, e a igreja fazia oração incessante, a igreja fazia uma oração ardente, oh aleluia. A igreja sabia que Cristo podia visitar a Pedro naquela prisão. O verso de número 7 diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, aleluia. Por quê? Porque a igreja estava orando. Quando a igreja está orando, Jesus envia o seu anjo. Quando a igreja está orando, intercedendo, Jesus envia o livramento. Quando a igreja está orando, Jesus envia a libertação. Aleluia, aleluia. Queridos, e diz a palavra do Senhor, que naquele momento, um clarão, uma luz, invade aquela cela. Uma luz toma conta daquela cela, e de repente, o anjo do Senhor toca do lado de Pedro, e Pedro estava dormindo.
Mas o anjo do Senhor aparece, aquele clarão toma conta daquela cela, o anjo de Deus toca em Pedro e diz: Pedro, levanta-te depressa, Pedro. Acorda, rapaz. Tem livramento de Deus para a sua vida. É dia de libertação para a sua vida, Pedro. Meu irmão, o Senhor fala contigo através desta palavra. Levanta-te. Tem libertação para a sua vida. Alguém está orando por você. Alguém está intercedendo por você. Ei, meu jovem, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, é tempo de se levantar. Alguém está intercedendo pela sua vida. Pelas caladas da madrugada, alguém está orando por você. E naquele momento, Pedro estava fora de si. Acordou, é verdade, mas estava fora de si. Levantou-se, é verdade, mas estava fora de si. Eu não sei se você já teve uma experiência como esta. De repente você acorda meio que atordoado, mas está acordado, mas não está dando conta do que está acontecendo. É isto que sucedeu na vida de Pedro. Pedro acorda e o anjo lhe diz: cinge-te, ou seja, vista-se, Pedro. Ata as tuas sandálias, ou seja, calça as tuas sandálias, Pedro. E ele assim o fez, ainda fora de si. E o anjo lhe disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. O verso 9 diz: e saindo o seguia. E saindo o seguia, ainda fora de si. O anjo saiu, o Pedro segue o anjo, mas ainda não havia dado conta do que estava acontecendo. Olha para cá, porque o milagre de Deus na sua vida pode ser algo tão grande que você ficará extasiado, estarrecido. Será que é isto mesmo? Porque Deus faz coisas extraordinárias em resposta à oração. O verso de número 9 diz: e saindo o seguia, e não sabia, aleluia, Pedro não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro pensou consigo: deve ser alguma visão. Eu estou preso, mas estou tendo aqui uma visão. Ele não estava ainda até então acreditando no que estava acontecendo. Mas no verso de número 10 diz: e quando passaram a primeira guarda, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Vem comigo entender uma grande lição de Deus aqui. Possivelmente ele estava no cárcere interior, porque passou-se a primeira guarda, passou-se a segunda guarda, até que se chegasse no portão de ferro, que era a saída para a cidade. Meu querido, não me pergunte, pelo amor de Deus, como isso aconteceu. Como foi possível que Pedro passasse pela primeira guarda? Primeiro, que fosse liberto das algemas. Segundo, passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda, e quando chegou na porta de ferro, então aquela porta se transformou numa porta automática. Nunca vi nenhuma prisão com porta automática. Mas naquele dia,
para libertar a Pedro, aquela porta transformou-se numa porta automática, porque diz a palavra de Deus que a qual se lhes abriu por si mesma. O anjo do Senhor, ele agiu de alguma forma, de modo invisível, mas o milagre chegou, aleluia, o milagre chegou, não importa de qualquer maneira, o milagre chegou na vida de Pedro. Por quê? Porque a igreja estava orando. E quando o anjo sai, Pedro vai o acompanhando, e quando percorreu uma rua, o anjo se apartou dele. Talvez o anjo diga: Pedro, agora acorda de verdade, rapaz, porque o negócio agora é contigo. Eu vou me apartar de você e você vai seguir o teu caminho. E naquele momento, o verso de número 11 do capítulo 12 de Atos, que nós estamos meditando, diz então: e Pedro, tornando a si, aí naquela hora que Pedro se dá conta da realidade, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Agora Pedro toma consciência do que estava acontecendo. Pedro toma consciência da realidade, e então ele reconhece que era o Senhor quem estava o livrando da mão de Herodes, que estava o livrando do espetáculo que talvez Herodes houvesse prometido aos judeus. Talvez o Herodes tivesse dito: olha, nós vamos matar a Pedro e vai ter um grande espetáculo. Mas o diabo caiu do cavalo, porque Pedro estava na mão do Senhor, e a igreja estava orando em favor de Pedro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, Pedro, o capítulo de número 12, verso 13, vai nos dizer que, o verso 12, vai nos dizer que Pedro foi até a casa de Maria. A casa de Maria possivelmente era um local onde os cristãos se reuniam para orar a Deus, para meditar na palavra do Senhor. Era uma casa abençoada. A casa do crente deve ser um lar abençoado. A casa do crente deve ser local de reunião, de oração. Deve ser um local de reunião para meditar nas bênçãos de Deus. E então Pedro dirige-se até a casa de Maria. E quando ele chega naquela casa, ali estavam muitos orando, reunidos e orando a Deus. E quando Pedro chega, já caminhando para o término da mensagem, quando Pedro chega lá do pátio, Pedro bate até a porta, e de lá Pedro faz menção. Sai uma garotinha lá de dentro da casa, vem até o portão. Não dava para saber quem era que estava fora, porque não tinha visão certamente, mas ela, ouvindo a voz de Pedro, aleluia, ela reconheceu que era Pedro quem estava batendo a porta. E aquela mocinha, aquela jovem por nome de Rode, era uma serva naquela casa, era a sua função, talvez atender quem batesse a porta. Ao ouvir a voz de Pedro, ela, de tanta alegria, foi tomada de uma alegria tão grande, que ela esqueceu-se até de abrir a porta, e voltou correndo para dentro de casa, onde todos estavam ali reunidos. E ela diz: gente, eu tenho uma boa notícia para dar. Pois não? Sabe quem é que está batendo na porta? Quem? É
Pedro que está batendo na porta. Aleluia. Mas espera aí, Pedro está preso. Não, ele está lá fora. Então disseram para Rode: Rode, você, minha filha, deve estar fora de si. Ou senão é o anjo que está lá fora. O anjo quem está lá fora é o anjo de Pedro, talvez, não Pedro. Os judeus acreditavam que cada um tinha o seu anjo da guarda. E então Pedro continua insistindo e batendo, até que abriram a porta. E quando abriram a porta, para a glória do Senhor, para a alegria daqueles irmãos que estavam orando por Pedro, oh aleluia, lá estava Pedro liberto pelo poder da oração da igreja. Porque quando a igreja do Senhor ora, milagres acontecem na terra. Quando a igreja do Senhor clama, coisas extraordinárias acontecem na terra. Quando a igreja do Deus vivo ora, Deus responde às orações. Queridos, e naquele momento, Pedro então adentra aquela casa e sinaliza para todos: olha, não façam nenhum alarde, não façam nenhum barulho, não. E naquele momento, Pedro, verso 17, e acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E aí nós encontramos a mão do Senhor Deus agindo, a mão do Senhor operando, a mão do Deus que responde a oração, respondendo o clamor da igreja. Amada igreja do Senhor, queridos irmãos, Deus continua respondendo às nossas orações. Igreja de Cristo, não vamos cessar de orar, vamos permanecer orando. Ore a Deus. E quando nós nos referimos à oração, não é aquela oração que você ora 1 segundo, ou 2 ou 3 segundos para agradecer pelo alimento. Não é aquela oração que você chega na igreja, dobra para agradecer a Deus por ter chegado à igreja. Não é aquela oração que você ora para sair ou voltar do trabalho. Não, é aquela oração que você demora ali uns 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, talvez 1h30, 2 horas, falando com Deus. Como é que está a tua vida de oração, meu irmão? Como é que está a tua vida de oração? Quantos minutos você tem orado por dia ao Senhor? Quanto tempo do teu dia você tem se dedicado para orar, para falar com Deus? Que Deus nos ajude a voltarmos a uma vida de oração, certo de que o Senhor responde às nossas orações. Que Deus nos ajude e nos abençoe no precioso nome do Senhor. Eu quero orar por você para finalizarmos. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, temos falado a Tua palavra, ó Deus bendito, e nós temos vivenciado, Senhor, esta grande necessidade da Tua igreja na terra, de voltar a uma vida de oração, de voltar a uma vida de comunhão contigo, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, dê-nos força, dê-nos graça, dê-nos disposição para uma vida de constante oração. Abençoe a tua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus, e com ela permaneça, não só agora, mas para todo o sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.